Bom dia, boa tarde, boa noite, seja em qualquer momento que você esteja assistindo. Quero dar continuidade ao nosso assunto e falar sobre esse divisor de águas que pode ser na sua vida, de uma palavra que Deus me deu há uns 2, 3 meses atrás. E uma palavra que Deus ficou mais ou menos uns 2 meses assim, lançando na minha mente. E eu meio que entendi o significado, mas não tinha ainda ido buscar a fundo qual era o significado disso que Deus estava lançando na minha mente, né? Como se fosse um bumerangue, vai e volta, vai e volta. E aí quando foi esse mês passado agora, uma madrugada eu orando, e aí eu comecei a orar e de repente o Espírito Santo começou a ministrar essa palavra no meu coração, na minha alma. E aí eu tive que ou continuar orando, mas peguei meu caderninho, peguei minha caneta, e aí cada vez que ele falava alguma coisa eu ia anotar, ele falava alguma coisa eu ia anotar. E aí ele começou a ministrar forte sobre essa palavra de intencionalidade para mim. Se você não viu o primeiro vídeo, né, é importante que você veja, porque faz parte de uma estratégia que Deus me deu para que a gente possa vencer algumas coisas que ficam presas em nossas vidas, algumas prisões que a gente enfrenta, que de repente a gente passa anos na presença de Deus e a gente não consegue se desvencilhar de algumas coisas. Então é importante que você assista lá o primeiro vídeo completo, para que você possa ir passo a passo nessa estratégia. E no final do primeiro vídeo eu falei que nós entraríamos hoje falando a respeito dessa guerra em que nós entramos, quando nós resolvemos tomar decisões nas nossas vidas que vão nos tirar desses cativeiros. Então nós entramos literalmente numa guerra. Então quero que você pare para pensar e ponderar o que significa entrar numa guerra. Quando você assiste lá aquele filme de guerra, se você gosta de assistir filme de guerra, se você nunca assistiu, assista, é interessante, é bom a gente saber todos os pontos. Minha mente funciona mais ou menos assim: tudo que eu assisto, tudo que eu vejo na rua, uma propaganda, tudo parece que está conectado, parece que Deus está falando comigo. Eu vejo Deus em tudo, então tudo eu uso depois para mim poder ministrar a palavra de Deus. E aí quando eu assisto filme de guerra, eu presto atenção nos detalhes, que as pessoas, antes delas irem à guerra, elas vão estudar sobre o seu inimigo, porque elas têm que procurar saber qual que é o potencial de fogo do inimigo, quais são as armas que esse inimigo ele vai usar, e se eu tenho armas suficientes para entrar nessa batalha, lutar com esse inimigo e vencer. Então, a guerra espiritual é a mesma coisa. Nós precisamos conhecer o nosso oponente, qual é a maneira pela qual ele guerreia contra nós, quais são as armas que ele usa para nos atacar, qual é a maneira que ele chega a nós, né? Na guerra, geralmente o inimigo ele monta barricadas e ele sitia uma cidade, ele cerca a cidade e o inimigo ele fica ali preso. E aí, muitas vezes o inimigo, essa é a estratégia de guerra usada desde os tempos bíblicos. Quando se cerca a cidade, não entra mantimento, não sai também nada. E ninguém entra, ninguém sai. Então o mantimento também não entra. Quando acabam os suprimentos daquele lugar, então as pessoas começam a passar fome, porque não vem nada de fora. Então a gente tem que saber esse tipo de estratégia para a gente entender, de repente, como que o nosso inimigo está trabalhando para nos destruir. Quais são os artifícios que ele usa para entrar nas nossas vidas e para trazer destruição. Então, o título que nós vamos explorar hoje é Conhecer o seu oponente e as suas estratégias. Isso é de extrema importância. Não tem como você entrar nessa guerra se você não conhecer o seu oponente, se você não souber como ele age. Até porque o nosso inimigo ele age através do engano e da sutileza. Se você não conhece a maneira pela qual ele engana, como ele faz, quais são os meios que ele usa, por onde ele entra, certamente você vai ser enganado. Você vai entrar na guerra desprovido desse conhecimento e ele vai conseguir te enganar. E aí ele vai conseguir te derrubar. E aí você vai perder essa guerra mesmo antes de você conseguir de fato lutar. Então vamos lá. Primeiro ponto. Satanás, ele usa isso desde o princípio. Ele trabalha através do engano da dúvida. Então nós vamos ler lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selváticos ou selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, veja bem a sutileza. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha o diabo lançando dúvida. Quer dizer, uma coisa que parece muito simples, uma pergunta muito simples, mas que quando ela entra, tudo que a gente ouve aos nossos ouvidos, eles são portas de entrada, tanto para o bem quanto para o mal.
Então, por exemplo, um louvor que a gente ouve, às vezes a gente está lá na fossa, deprimido, a gente está com dúvidas, com tantas questões no nosso coração, e aí a gente põe um louvor lá pra gente ouvir, e esse louvor, ele faz com que a nossa fé venha crescer, ele dá um ânimo, né? Ele tira aquela tristeza e aí ele coloca uma nova força. Então, foi através do quê? Foi através dos nossos ouvidos que entrou essa fé. Quando a gente tá ruim também, a gente vai na igreja e de repente o pastor começa a pregar lá e aí ele começa a falar e aquela palavra entra no nosso coração através dos ouvidos, mas ela vai no nosso coração e ela gera em nós um novo ânimo, né? Uma nova fé, uma nova força pra gente continuar sem desistir, sem desanimar, né? Então, os nossos ouvidos, eles são portas de entrada. Então, é por isso que o inimigo ele lança essa frase duvidosa, né? Você pode pensar, mas nada a ver, a mulher sabia que podia comer de todas as árvores, mas só essa frase já, entendeu? É uma semente que ele planta. Vamos lá, vamos continuar o texto. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Veja bem que ela sabia o que era correto. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então ele precisava somente de uma primeira dúvida para que ele pudesse entrar. Você veja bem que a mulher, a partir dessa primeira dúvida, a mulher deu ouvidos a ele. E ele só precisava disso, uma deixa, né? Uma sementinha, ele precisava de uma sementinha. E aí ele entrou, e aí Satanás disse assim para ela: então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não vão morrer. Olha aí. Agora ele já não vem mais com dúvida, agora ele vem com a afirmação: é certo que vocês não vão morrer. Então ele lança a dúvida é uma semente, e aí essa dúvida entra e ela começa a ficar, toda hora vem na sua mente, como se fosse lançada assim na sua mente. Você está fazendo alguma coisa, de repente, pá, vem aí o pensamento duvidoso. E aí você fala: não, capaz, não, lógico que não, a palavra de Deus diz assim, isso é assim, isso é assim. Isso é mentira, né? Você fala com você mesmo, né? Tá, mas vem de novo, pá, a sementinha. E aí isso vai vindo tantas vezes e conforme vai vindo, você vai abaixando a sua guarda e você vai dando ouvidos. E aí está o perigo. E depois que você abaixou a guarda e você deu ouvidos, aí é onde ele vem com afirmações. E essas afirmações são sofismas. Lembra que eu falei lá no outro vídeo que é sofisma? Se você não viu, vai lá ver. Assista o primeiro vídeo e depois vem assistir aqui. Aí é onde ele vem com os sofismas. E aí, quando o sofisma entra, né, porque ele já vai entrar e ele já vai causar algo na sua mente. Então aí é onde você começa a gerar dentro do seu coração incredulidade. Incredulidade é um pecado extremamente perigoso. Lá em Hebreus capítulo 3 está falando sobre o porquê que o povo de Israel não entrou na terra prometida. Eles não entraram por falta de fé, ou seja, por incredulidade. As pessoas que morreram no deserto morreram por incredulidade. E lá, se você quiser ler posteriormente, leia o capítulo todo, você vai ver que a incredulidade é um pecado extremamente perigoso. E é isso que Satanás ele quer. Ele quer lançar dúvida para poder lançar um sofisma. E aí o sofisma estando dentro de você é como se fosse um parasita. E esse parasita aí, ele vai gerar incredulidade. E essa incredulidade ela vai se multiplicar. Assim como um vírus se multiplica, né? Quando ele entra em contato com o seu hospedeiro, assim também a incredulidade ela vai se multiplicando. Quando você vê, às vezes por causa de um pensamento, uma semente, quando você percebe, você está longe da presença de Deus. Às vezes dentro da igreja, longe da presença de Deus. E aí olha só o que aconteceu. Qual foi o resultado? O Satanás continua dizendo, né? Porque ele lançou a dúvida, e aí ele lançou a afirmação, e aí ele deu base para essa afirmação dele. Veja bem, porque o que Satanás fala também tem coerência lógica. Preste bem atenção, coerência lógica. Parece correto, porque lembra que eu expliquei de sofisma. O sofisma ele tem coerência, ele tem base lógica. As circunstâncias dizem que é verdade o sofisma, mas lá dentro escondido tem uma mentirinha. Lá dentro, bem escondidinho, tem uma mentirinha. Mas ele entra assim, fechadinho, parece a verdade, tem coerência. E a hora que ele entrou, aí a mentira explode lá. Veja bem aqui, ó, ele colocando tudo em coerência. Porque Deus sabe, Satanás falando, porque Deus sabe que no dia em que você comer dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Veja bem, o homem, quando ele foi criado, ele já era como Deus. Veja só como a mentira agiu. Tem coerência, tem a verdade, mas tem a mentirinha lá dentro, entendeu? Os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. O ser humano ele já era como Deus, porque
quando Deus foi criar o homem, ele se reuniu, ele, o Pai e o Espírito Santo, e ele falou assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós já tínhamos parte de Deus em nós. O ser humano, ele tinha uma ligação tão profunda com Deus que Deus, ele só precisava descer no jardim na viração do dia para conversar com o homem. Não precisava de mais nada, não precisava o que hoje nós precisamos fazer, porque hoje, para ouvir a voz de Deus, muitas vezes nós temos que pagar um preço alto de jejum, de oração na madrugada, para que a gente possa ouvir a voz de Deus. Às vezes, para ouvir a voz de Deus, você tem que ficar horas orando, falando com Deus. Às vezes você tem que estar muitos dias de jejum. Não é assim, Deus não fala assim. Às vezes a gente tem o costume de falar assim, Deus falou comigo assim, Deus falou comigo assado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Satanás, ele usa os nossos pensamentos para nos enganar. E muitas vezes Satanás, ele usa a palavra de Deus. Eu já ouvi gente falando assim, Deus falou comigo sobre o irmão, que o irmão está em pecado, que o irmão é mau, que o irmão é digno do inferno. Gente, Deus não fala dessa maneira. Não mesmo. Se você já teve experiências de ouvir realmente a voz de Deus, você vai saber que a misericórdia e a ternura de Deus, ela é tão grande que o Espírito Santo, ele é incapaz de falar mal de alguém. Incapaz de te mostrar a malignidade das pessoas. Pelo contrário, eu já cheguei na presença de Deus assim muitas vezes para reclamar sobre pessoas e continuar ali em oração indignada em relação a algumas pessoas. E aí eu tenho uma experiência com Deus naquela mesma oração e o Espírito Santo vem e me mostra o quanto Ele ama aquela pessoa. E me mostra as coisas boas que Ele colocou dentro daquela pessoa. E aí eu entro naquela oração indignada com a pessoa e eu levanto daquela oração admirando a pessoa, por causa do que o Espírito Santo me mostrou. Então, sempre que o Espírito Santo ele for falar com você sobre alguém, ele vai falar de uma forma muito terna, muito misericordiosa. O Espírito Santo ele já me fez orar por pessoas que me feriram muito, me feriram de verdade. E ele me fez orar com um amor assim profundo no meu coração por essas pessoas. Então, esse é o Espírito Santo, ele não vai falar mal de ninguém. Mas o diabo, pelo contrário, ele vem e ele te mostra. O Espírito Santo, Jesus, ele quer o sangue do Senhor Jesus. Se você conhece o Antigo Testamento e você conhece a parte ali da Arca da Aliança, do lugar onde o sangue dos animais era salpicado para poder expiar o pecado das pessoas, você vê que a arca, ela tinha o nome até de a Arca da Cobertura, porque os pecados ali, eles eram encobertos pelo sangue. Eles eram encobertos pelo sangue, para que Deus não visse aqueles pecados e não fulminasse os pecadores. Jesus, ele vem com o seu sangue também, encobrindo os nossos pecados. Então, Jesus não é aquele que revela o pecado das pessoas. Jesus, ele encobre o pecado das pessoas com a sua misericórdia, com o seu sangue precioso, até que a pessoa ache um intercessor que possa orar por ela, para que esses pecados eles sejam redimidos através do sacrifício do intercessor. Mas, e Satanás não, Satanás ele quer, às vezes, expor o pecado da pessoa, somente para envergonhar, não para que ela seja redimida. Então, Satanás, ele tem sutilezas, ardis, ele usa a Bíblia, ele usa oração, ele usa o meio pelo qual, às vezes, Deus fala com você para poder te enganar. Ele é muito sutil, por isso nós precisamos conhecer os ardis de Satanás profundamente, para que a gente não incorra em erro, né? Muitas pessoas incorrem no erro de achar que estão ouvindo Deus e não estão ouvindo. Então, o que ele disse? Os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus. Eles já eram como Deus. Olha a mentira, a verdade e a mentira lá dentro. E ele falou, e aí vocês conhecerão o bem e o mal. E aí é onde estava o sofisma. Ele falou uma verdade, realmente é uma verdade. Mas ele não falou quais seriam as consequências de conhecer o bem e o mal. Ele estava falando ali de uma morte física. Né? Então, olha só a mentira. E ele estava falando, certamente vocês não morrerão. Ele estava falando de uma morte física. E veja bem, se você for parar para pensar, realmente Adão e Eva não morreram. Morte física não. Mas Deus não estava falando de morte física, Deus estava falando de morte espiritual. Então, naquele momento eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. Eles deixaram de ser, porque realmente eles eram como Deus. Eles eram eternos. Adão e Eva eram eternos. Naquele momento eles morreram, porque eles deixaram de ser eternos. A ligação que existia entre eles e Deus acabou. Então essa foi a morte. Então conhecer esses ardis, essa maneira como o diabo fala, como ele trabalha, é extremamente importante para que a gente não venha errar e ser enganado por ele e perder a nossa bênção. Mais um das armas que o diabo usa. Ele corrompe o nosso entendimento. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas temo, o apóstolo Paulo provavelmente falando, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também de alguma sorte ou de alguma forma
sejam corrompidos os vossos sentidos, ou o vosso entendimento, ou a sua mente, e vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, quando o Satanás ele coloca essa dúvida, e essa dúvida entra e se transforma, entra na maneira de sofisma na nossa mente, ele vai corromper o nosso entendimento. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim do perigo disso acontecer e da gente se afastar da simplicidade que há em Cristo. A religiosidade, por exemplo, é uma das maneiras que faz com que isso aconteça. Porque o que a religiosidade faz? E muitos de nós, no começo da nossa conversão, nós entramos nesse período de religiosidade. Porque eu mesmo entrei nesse período por um tempo. Eu comecei a ler a Bíblia, e aí porque a Bíblia ela serve para gerar uma comparação com a santidade de Deus e nosso pecado. Então ela serve para abrir os nossos olhos em relação a todos os nossos pecados. Mas aí, o que o diabo ele faz? Olha só a sutileza. Você começa a ler a Bíblia e o diabo começa a influenciar você na sua leitura bíblica. O diabo faz isso? Faz. Esse é o trabalho dele. O trabalho dele é enganar, e ele usa todos os meios. Veja bem, quando Jesus ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, qual foi o método que o diabo usou para poder tentar Jesus? Foi a Bíblia. O diabo ele citou Salmo 91 para Jesus. Jesus é a palavra. E aí o diabo é tão como é que eu posso dizer, tão ousado, né, que ele citou o Salmo 91 para a palavra viva. Então, você acha que ele não vai fazer isso com você? Você acha que ele não vai usar os seus momentos de devocional para tentar te enganar? Lógico que vai. Mas e aí, Deus deixa? Então, essa é a questão. Porque Jesus falou assim, que ele pode servir. Jesus é a palavra. Ele é o verbo. Ele está lá escrito em 1 João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. Jesus falou assim, João fala assim que Jesus, ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne e veio habitar entre nós. Então ele é a palavra. E se você ler a Bíblia, você pode ler a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você encontra Jesus. Em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números, todos. Você acha Jesus em tudo na Bíblia. Você acha sinais dele, né? É como se fosse um quebra-cabeça. E ele está em toda a Bíblia. Você fala assim, mas por que Deus permite? Aí Jesus fala na palavra que ele é. Jesus falava, né? Que ele será tanto a pedra de esquina, ou a pedra de alicerce, como ele pode também ser a pedra de escândalo para aqueles que são incrédulos. Veja bem o perigo de você deixar o sofisma entrar, porque ele gera a incredulidade. Então, para aqueles que são incrédulos, se você já deixou o sofisma entrar, se você já tem uma porta para o engano na sua mente, Jesus ele pode ser pedra de tropeço para você. Então, a Bíblia ela pode ser usada para justificar toda e qualquer prática maligna, todo qualquer pecado. Tem gente que usa a Bíblia para justificar a homossexualidade, por exemplo. Você nunca viu um debate, a pessoa usar um versículo bíblico para justificar o pecado dela? A pessoa consegue, porque Jesus pode ser pedra de tropeço para aquele que é incrédulo. Isso acontece. Então, o primeiro cuidado é para que não entre a mentira. Quando houver uma dúvida, vai orar, vai jejuar. Se você vê que tem uma frase duvidosa na sua mente que fica tentando minar a sua fé, vai orar, vai jejuar, porque o inimigo ele está tentando lançar um sofisma. Depois que ele lançou um sofisma, esse sofisma vai se multiplicar como um vírus, vai gerando incredulidade. Depois que a incredulidade enraizou, é muito mais difícil. Aí você vai ter que jejuar muito para poder as escamas sair dos seus olhos, porque você fica com o seu entendimento corrompido, você começa a ficar cego espiritualmente. Mais uma das armas, terceira arma que o inimigo usa, ele arma ciladas, fere, destrói e devora. Vamos lá em Efésios 6, versículo 11, está escrito assim: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Eu quero ler esse texto completo. Aqui eu anotei só ele parcialmente, mas eu penso agora que nós temos que ler ele completo para que a gente tenha um entendimento melhor do que é se revestir, porque a gente tem que saber também o que fazer, não só como ele age, né? Vamos ler. Efésios capítulo 6. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor. Aqui, no começo do capítulo, do Efésios 6, está falando sobre deveres, né? Deveres de pais e filhos e deveres de escravos. Como você deve agir
né? Eu vejo assim também que pode parecer que não tenha conexão, né? Eu vou ler pra você, vai parecer que não tem conexão, mas tem. Preste bem atenção. Filhos, obedeçam seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e conselhos do Senhor. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito, amor, temor, sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tenham seus escravos da mesma forma, não ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença ou acepção de pessoas. Antes, aqui no versículo 5, fala sobre a vida em comunidade, como vocês devem viver em comunidade. Tenham cuidado da maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade, pois os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, mas sejam embriagados com a presença de Deus, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos, né, espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por todas as coisas. Aqui fala sobre os deveres conjugais das mulheres serem submissas ao seu marido como ao Senhor, né? Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja e o seu corpo, o qual ele é o seu Salvador. Assim a igreja está sujeita a Cristo, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam sujeitas aos seus maridos, né? Então aqui dá vários conselhos sobre a vida cotidiana, e você pode achar que está desconectado com essa parte que fala aqui, que começa no versículo 10, que diz assim: finalmente, irmãos, mas veja que não está conectado, não está desconectado. Ele diz: depois de todos esses conselhos, vem o último, extremamente importante, que tem tudo a ver com esses conselhos. Finalmente, fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, a gente pode classificar isso aqui, esses deveres que nós devemos ter com o nosso marido, com os nossos pais, honrar pai e mãe, ser submissa aos nossos esposos, honrar os nossos esposos, o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Na vida em comunidade, nós devemos viver bem uns com os outros. Nós devemos estar o tempo inteiro pensando naquilo que é espiritual, cantando, orando, como diz aqui do versículo 15 ao versículo 19. Sempre o tempo inteiro com a palavra de Deus na nossa mente, procurando coisas espirituais para que a gente não seja enganado. Então, tudo isso são conselhos, e o final do conselho é: fortaleça no Senhor. Isso aqui, esses conselhos, se a gente deixa de obedecer, são brechas que a gente abre para que o inimigo ele tenha direito de vir conversar na nossa mente. Veja bem: finalmente fortaleça no Senhor na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Armadura de Deus. Tudo isso aqui é a armadura de Deus. Você obedecer a palavra de Deus é a armadura de Deus. Você conhecer a palavra de Deus é uma armadura. Você procurar coisas espirituais, às vezes você passa a semana inteira sem ler a Bíblia. Você está extremamente vulnerável às ciladas de Satanás. Você não se revestiu com a armadura de Deus. A obediência da palavra de Deus, leitura bíblica, jejum, oração, tudo isso tem que ser diário, porque o seu inimigo ele trabalha diariamente para destruir as nossas vidas. Diariamente ele trabalha para destruir. Então, se hoje você levantou sem esse revestimento, você está vulnerável a esses ataques espirituais na sua mente. Entendeu? Então você tem que cobrir tudo. A armadura ela tem várias peças. Ela tem a parte da frente, ela tem a parte, né, do pescoço, ela tem o capacete, ela tem a parte das canelas aqui, né, que vinha aquelas partes de metal. Pesquisa lá no Google como que era a armadura medieval. Tudo para proteger áreas vulneráveis do corpo, onde o inimigo poderia lançar flechas, né? E aí eu quero frisar uma palavra importante aqui, porque para você estudar a Bíblia, você precisa ir a fundo num versículo. Por exemplo, nesse versículo está escrito assim, versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus para que possam ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas tem versões que falam assim: para que vocês fiquem firmes contra os dardos inflamados do maligno. Veja bem, dardos inflamados do maligno. Tá? Nós vamos ver aqui o que é sobre os dardos inflamados e vamos ver sobre as ciladas do diabo. Já fazendo um adendo para essa parte de descobrir o truque do Mr. M. Quando você começa a ler a Bíblia, é como se você... É aquele versículo que fala assim, e você vai... E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É você conhecer o truque.
Conhecereis a verdade vos libertará, é conhecer o truque. Você desvenda o truque. E a hora que você começa a ler a Bíblia, você fala assim, mas não é que isso era um engano? Olha que mentira do diabo, eu descobri. A verdade é essa, exatamente assim. E quando você descobre, parece tão óbvio que o diabo fez dessa maneira, você pensa, como que eu pude cair nisso? Mas você caiu. Exatamente assim. Mas eu quero frisar agora a outra tradução que fala dardos inflamados do maligno. Vamos lá, dardos inflamados. Vem do grego setat, ou seta, né? É um míssil. Um dardo, uma flecha, uma seta. É aquilo que eu falei, porque por isso que o apóstolo Paulo explora muito bem esse texto falando sobre você se revestir da armadura de Deus. Lembra que eu falei para você pesquisar como que era a armadura dos soldados na era medieval? Ou dos soldados romanos? Pode pesquisar do soldado romano. Por quê? Porque eles cobriam todas as partes que eram vulneráveis e que eram mortíferas, né? Então, você se revertir da armadura de Deus é você fechar todas as brechas, porque o inimigo ele pode lançar esse dardo. Esse dardo ele é um pensamento, é aquele pensamento lá do início que eu falei lá no começo, que vem pum, e aí você fica até lutando contra ele. Mas aí o inimigo ele não vai lançar um só, ele vai lançar mais, tum, tum, até ele ver que ele conseguiu acertar numa fragilidade, numa área vulnerável. E aí é onde você tem que observar a palavra de Deus. Você não pode ter brechas na sua vida, porque nessas brechas, nas suas fragilidades, e é um ponto que nós vamos explorar agora no nosso terceiro vídeo sobre as suas fragilidades. Nós vamos explorar bem para entender bem, eu nem vou entrar muito agora, mas é nessas fragilidades nós temos que descobrir quais são as nossas fragilidades emocionais, mentais, religiosas, físicas. Nós precisamos explorar tudo isso para saber por onde o inimigo está entrando, tá? Então, dardos inflamados é um míssil, ele vem tchum e entra. E se ele conseguir acertar nessa fragilidade, então ele gerou o mal. Quero evidenciar aqui a palavra maligno, da tradução, dardos inflamados do maligno. Então, o que significa maligno? Presta bem atenção, que quando eu li isso aqui no grego, eu achei assim, muito esclarecedor. Cheio de labores ou trabalhos, aborrecimentos, fadigas, pressionando, atormentado pelos trabalhos, ou pelos labores, ou pelas fadigas, que traz trabalho árduo, aborrecimentos, perigo. De um tempo cheio de perigo, a fidelidade e a fé cristã. Mal, de natureza má. Num sentido físico, doença ou cegueira. Veja bem, cegueira espiritual, lembra que eu falei? No sentido ético, mal, ruim, iníquo. A palavra é usada no caso nominativo. Em Mateus 6,13, isso geralmente denota um título no grego. Consequentemente, Cristo está dizendo, livrai-nos do mal, livrai-nos do maligno. Ele está provavelmente se referindo a Satanás. Então, veja bem, essa parte foi muito esclarecedora para mim, por causa de uma época que eu passei. Veja bem como isso foi um dardo na minha vida. Teve uma época que eu tava me sentindo assim, para expressar bem o que eu estava sentindo, eu fazia uma oração e eu falava para Deus assim, Deus, eu estou me sentindo como um rato naquela rodinha que fica rodando, não sai do lugar. Eu trabalhava, limpava a casa, limpava e nunca estava nada limpo. Fazia serviço e nunca nada estava pronto, parece que meu dia não rendia. Eu chegava no fim do dia, eu já tinha feito tanta coisa, eu olhava para trás, parece que não tinha feito nada. E eu estava exausta, eu estava morta. E tudo era muito trabalhoso para mim, tudo gerava muita fadiga. Eu ia fazer almoço, tinha dia que eu fazia almoço chorando. Eu estava tão cansada. Era estressante fazer comida. Eu lavava louça com raiva, era muito estresse. Eu olhava para casa, aquela sujeira, tinha dia que eu sentava e chorava. Porque tudo que eu ia fazer cansava demais, eu já estava exausta. Eu acordava de manhã exausta. E isso era uma seta maligna. Porque hoje eu tenho uma casa, e nessa época eu tinha uma casa bem pequenininha. Hoje eu tenho uma casa 2 vezes maior. Tem muito mais coisa para fazer, muito mais. Mas eu consigo fazer todo o meu serviço com muito prazer, né? E com alegria, eu consigo limpar minha casa com alegria. Eu gosto de limpar, deixar tudo organizadinho, limpinho. Meu filho, quando ele tá em casa, que ele veio trabalhando, ele fala assim, mãe, pelo amor de Deus, porque quando não tem serviço eu fico caçando às vezes as coisas para fazer. Porque eu quero deixar tudo muito bem bonitinho, arrumadinho, organizado, limpinho. E eu faço tudo isso com prazer, não me gera cansaço, não me gera fadiga isso, porque isso era uma seta maligna que o inimigo tinha lançado contra mim, né? Para fazer eu me sentir assim, fadigada com tudo, né? Com coisas simples, como limpar, manter a minha casa limpa. E eu me sentia fadigada com isso.
No próximo vídeo nós vamos explorar bem essa questão de quais são os seus pontos fracos, aonde o inimigo vai conseguir entrar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito comigo e com você, para que a gente entenda quais são as brechas que nós precisamos fechar nas nossas vidas, brechas sentimentais, brechas espirituais, brechas físicas, a maneira como nós devemos agir, para que nós não venhamos a dar brechas novas para o nosso inimigo entrar. Então eu acredito que o Espírito Santo vai falar muito conosco nessa próxima lição a respeito disso, e é importante que você assista todas as partes, porque isso é algo que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida, e eu creio que se você pegar essa chave, é uma virada de chave. Eu creio pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade que o Espírito Santo de Deus está me dando, desse novo tempo na minha vida, que tem me feito tão bem. Todas as coisas que Ele tem me ensinado tem me feito tão bem, tem trazido uma paz ao meu coração tão excelente, tão maravilhosa, e eu creio que isso é para todos nós, mas nós precisamos conhecer a verdade para que sejamos libertos. Então, essa série de vídeos é para você conhecer a verdade, para que você seja liberto de cativeiros que estão te acompanhando há muitos anos. Eu creio nisso em nome de Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a todos que assistiram, e vamos com fé, nós vamos conseguir vencer todas as coisas por causa daquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém?